Beleza. Então, bom dia a todos aí, né? Vamos iniciar. E, como eu falei, o transistor, que vai ser o assunto hoje, para a gente encerrar essa parte dos componentes eletrônicos. Como vocês estão vendo no primeiro slide já, está falando que é, sem dúvida, o mais importante componente eletrônico. Por isso, deixei por último. Tem bastante assunto para falar sobre ele. A gente vai resumir o máximo que puder. Mas o que acontece? O transistor permite o que nós temos hoje, né? Hoje nós temos equipamentos eletrônicos avançadíssimos, né, gente? Hoje nós temos os tablets, temos os smartphones, temos notebooks pequenos, né, finos, avançados, e computadores avançados com jogos com grande realidade, né? Então, assim, nós temos muita tecnologia avançada hoje. Aonde, se a gente parar para pensar, nós simplesmente instalamos programas, aplicativos, entramos com informações naquele equipamento, solicitamos, né, informações e temos o retorno imediato, né, muito rápido. E conseguimos ter informações do mundo inteiro também, através da internet, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito louca, né, se for pensar. Porque através da tecnologia, nós temos esse retorno, tá? E o transistor, aonde eu quero chegar nisso, né? O transistor, ele é um componente eletrônico que trabalha com pulsos elétricos, né? Esses pulsos elétricos são codificados de forma a máquina, né? O computador, ele interpretar e entender e processar, né? Igual tá aqui, ó. Processar os dados através da leitura de máquina. Ele faz a leitura, processa os dados e retorna a informação para a gente, tá? Então, o transistor, ele é um componente que está inteiramente ligado a isso. Inteiramente ligado às informações. A receber as informações através de pulsos elétricos, códigos binários 0 e 1, e transformar essa leitura de máquina, né? Transformar essa leitura de máquina, aí já não é o transistor que transforma, né? Eu vou explicar para vocês aí. No caso é o processador, né? Faz essa transformação, esse processamento, e desse processamento retorna as informações para a gente da forma que a gente entende, né? Que o humano entende. E o processador, que é o responsável por esse processamento, ele internamente ele possui milhares de transistores, tá? Então o transistor está inteiramente ligado a isso tudo aí, ok? Então vamos lá. José Carlos está falando que está bem frio lá. Hoje está fazendo bem frio, vai ser um final de semana. Para quem está reclamando aí que não está fazendo frio esse ano, vamos ver se vai dar uma apertada aí, né, gente? Então, olha só. O transistor também deu origem aos chips, né, que nós temos hoje. Ok? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou pegar aqui, né? Ok. Então, nós temos aqui, ó. Tem um circuito integrado, chamado de chip também, né? Onde, na verdade, ele é todo encapsulado, né, gente? É internamente que está
os componentes que fazem a coisa acontecer, né? E ele, se a gente vai chegar na frente aqui no slide, vocês vão reparar que nele vai ter dezenas, centenas ou até milhares de transistores internamente, ok? Então, os transistores são muito importantes hoje, né? Então, vamos lá. Igual eu tô falando aqui, né? Deu origem aos chips que temos hoje, né? Nos computadores. E um processador é um chip, tá? O processador, ele não deixa de ser um chip. Ele é um chip mais importante do computador, né? E como vocês estão vendo aqui, por exemplo, né? Tem no seu interior vários milhões, não é brincadeira não, milhões a bilhões de microscópicos transistores. Tá? Então o transistor, ele é essencial para executar determinada tarefa do componente. Tá? Ele resumidamente, para vocês entenderem bem a finalidade do transistor, é igual eu falei com vocês, é a linguagem de máquina e linguagem humana. Tá? A princípio, as informações entram através de cargas elétricas, pulsos elétricos, e os transistores, eles levam esses códigos, né, essas cargas elétricas, eles impulsionam, né? Eles tratam esses pulsos elétricos, essas cargas elétricas, levando para cada componente, transformando em alguma atividade, né? Transformando em alguma atividade para cada componente. E um deles é o processador, né? Ele leva as informações para o processador processar, né? Então, o transistor, ele é muito importante, porque é ele que praticamente faz a coisa acontecer, né? E a partir daí, cada componente faz a sua tarefa, né? Executa a sua tarefa, conforme o transistor trouxe essas informações, e essas informações estão, no caso do processador, são transformadas em informações, né? Então, vamos trabalhar assim, dados e informações. Dados é o que a máquina recebe, e ela trabalha para nos trazer as informações, tá? Então, aqui, está falando que em 1940 o transistor foi lançado, né? Então, o transistor é um componente antigo, tá? Um componente antigo. E eles foram substitutos das válvulas eletrônicas. Então, tudo começou com as válvulas eletrônicas, tá? Aqui. Então, o primeiro componente que trazia os pulsos elétricos para fazer o computador funcionar era chamado de válvula. Aqui está. Então, a válvula parece com uma lâmpada, né? Inclusive, a sua parte interna é prensada a vácuo, ou seja, não tem acesso a oxigênio internamente, justamente para não queimar, né? Para não ter ela sobrecarregar e se queimar, pegar fogo, né? Então, internamente não tem oxigênio. E internamente ela esquentava muito. Mas ela gerava, né? Ela recebia e amplificava, né? Dava uma codificação, né? As informações através dos pulsos elétricos. Então, ela trabalhava com isso, com os pulsos, né? Com as cargas elétricas. Aqui vocês estão vendo o computador, na época antiga, tomava uma parede inteira, cheia de válvulas, e executando as tarefas, né? As válvulas que faziam, né, com que as cargas elétricas auxiliassem para executar as tarefas. Assim como é hoje também, né? Mesma situação, só que hoje a gente tem os equipamentos de forma tão pequena que a gente nem percebe a existência dos transistores, né?
Aí, ó, tanto de válvula. Antigamente ficava um técnico só responsável para as trocas, as substituições das válvulas, porque elas queimavam muito também, né? Lógico. Beleza? Então, o que acontece? Nessa época aí, que estão vendo esse computador de parede aí, ó, foi uma época, mais ou menos, da Segunda Guerra Mundial, onde o computador ele era utilizado para cálculos, né? Cálculos matemáticos, principalmente. Cálculos em que o ser humano demoraria tempo para realizar. E eles inventaram máquinas, né? Já chamados até de computadores, para executar esses cálculos, certo? E a partir daí eles foram certamente evoluindo, né? Foi aonde lançaram o transistor. Aqui tem um transistor, parecendo aquele MOSFET, né? Que eu ensinei vocês, que eu mostrei para vocês. Inclusive eu tenho até um aqui. Ele parece, esse aqui também é um transistor. O MOSFET é um transistor também, né, gente? Só que o MOSFET ele tem uma habilidade diferente um pouco do transistor. Tá? Esse aqui é um transistor de potência, tá? Bem parecido com o MOSFET mesmo. E aqui nós temos um transistor bipolar comum, pequenininho, ok? Mas a atividade do transistor é parecida com o MOSFET também, né? Quando a gente vai chegar aqui, vocês vão ver. E aqui nós temos a comparação, né, gente? Transistores, vamos ser pequenininho, né? Perto da válvula. E o chip. O chip, ele é talvez um pouquinho maior do que o transistor, né? Porém, o chip equivale a dezenas, centenas ou até milhares de transistores. Tá? Então, se for comparar um transistor, dois, três transistores com um chip, o chip tem muitos transistores, né? Então, dá para perceber que ele também é menor que o próprio transistor, né? Porque nele, um tamanho quase igual fisicamente ao transistor, possui muitos internamente, ok? Então, vamos lá. Então, qual que é a vantagem, né, dos transistores em relação às válvulas, né? Além do tamanho que vocês viram aí, que é bem menor que as válvulas, permitindo que a gente consiga diminuir os equipamentos, que foi o que aconteceu, né? Tem um pequeno consumo de energia. Isso aí nem se compara, né? Que aquelas válvulas lá gastavam horrores, né, de energia, ok? E os transistores, praticamente, o consumo é praticamente nulo, né? Tá incluído com o gasto de todos os componentes, praticamente, do computador, que não chega a ser muito. Então, é uma vantagem já gritante, né? Consumo de energia e o tamanho, né? Que fez com que o computador virasse portátil, né, gente? Computador pessoal, né? Tablet, smartphone. Então, sim, isso aí foi tudo devido a esse avanço tecnológico, né? Dos componentes que foram diminuindo, permitindo equipamentos mais avançados, porque além de ele diminuir, que ajudou em relação a fisicamente falando, e eles foram se multiplicando, né? O equipamento diminui, mas internamente no componente ele se multiplica, tá? Então aqui, ó, existe transistores de baixa, média e alta potência, tá? Aí depende de cada componente, né, que precisa. Igual o processador, igual eu falei com vocês, que ele processa os dados e transforma em informações, certamente é um componente que precisa de transistores de alta potência, né? Quanto maior é a potência, maior é o seu tamanho, né? Os transistores de alta potência, em geral, eles precisam ser montados sobre dissipadores de calor, né? Devo mostrar para vocês. Na próxima aula a gente vai trabalhar mais com eles fisicamente, né? Para concluir, fazer a medição e tal. E o que está falando aqui
né? Igual nós temos a foto aqui, ó. Mas o que está falando aqui é justamente isso, que quando nós temos transistores de alta potência ou muita quantidade de transistores, como eles trabalham com pulso elétrico, né? A tendência é eles esquentarem muito, tá? E uma das preocupações que existem, né, hoje na tecnologia é o aquecimento, tá? Então, o aquecimento faz com que exista preocupação, né? E aí, o que acontece? Os engenheiros que trabalham com essa área, eles trabalham com coolers, né? Que é aquela ventoinha, com dissipadores de alumínio, igual vocês estão vendo aqui, que ele dissipa, olha, o formato dele é para dissipar o ar, não permitir que o ar fique acumulado, tá? E o alumínio, ele não acumula, ele não acumula temperatura aquecida nele, né? O alumínio, ele é um metal que não fica nem gelado e nem aquecido. Então, ele ajuda a não permitir aquele aquecimento em volta de todos os componentes ali, tá? Então, isso é uma coisa comum, né? Uma coisa normal que vai acontecer, principalmente com os chips, né? Os circuitos integrados, né? Como existe muitos transistores internamente, e se eles executarem atividades toda hora, todo momento, dependendo da função dele, ele vai esquentar. Tá? Ele vai esquentar porque ali está se trabalhando com energia elétrica, né? Com cargas elétricas. Então vai acabar esquentando, sim. E aí nós temos a foto, ó, de vários tipos de transistor, né? Aí, ó. Ok? Vários tipos de transistor aqui, até inclusive transistores parecidos com o MOSFET ou até mesmo o próprio MOSFET. Esse aqui é um MOSFET, o que eu mostrei para vocês naquela aula. Tá? Ah, mas eu consigo identificar? Às vezes não. Tá? Às vezes eu tenho que jogar na internet. Tá? Quando a gente vai chegar aqui para frente, a gente consegue descobrir toda a característica do transistor através da internet, se a gente quiser. Porque todos eles vêm com códigos aqui na frente. Ó. Todos eles vêm codificados. Tá? Esse código é justamente para isso, para a gente usar uma tabela e nessa tabela a gente encontrar todas as características do transistor. Tá bom? Isso aí é comum, isso aí já faz parte do processo, né? Porque eles são parecidos, são idênticos fisicamente, mas as suas funções podem ser diferentes uma da outra. Tá bom? Dando sequência, então. Como eu falei para vocês, é bastante informações, né? Que nós temos do transistor, mas nada que a gente venha a se assustar ou venha ter que decorar tudo, né? Só para a gente ter um certo conhecimento, tá? E também vocês podem fazer leituras para aprofundar um pouco, tal, né? Mas não é nada que seja obrigatório para a gente usar mesmo na nossa atividade, né? Tanto que o transistor, nesse formato aí, ó, nesse formato aqui, hoje em dia é muito pouco, tá, gente? Porque hoje em dia, o que acontece? Principalmente em celular. Celular não utiliza transistor desse formato aí, né? No celular, no tablet, quanto menor o componente, o equipamento, passou dos transistores tudo para chips, né? Chips integrados. Então aí não precisa preocupar muito com isso aí. Isso aí ainda é computadores, mas poucos também, tá? Beleza? Então vamos lá. Então as funções básicas, isso aqui falando eletricamente, né? Falando eletricamente, as funções básicas do transistor é amplificar a corrente. Às vezes a corrente elétrica está passando por transistores e eles estão amplificando a corrente e sempre trabalhando com os dados, né? 0 e 1 códigos para fazer com que componentes recebam
realizem as suas funções, tá? Pode atenuar a intensidade da corrente, ou seja, diminuir, pode até barrar, o caso do MOSFET, né? Vocês lembram que nós fizemos o teste do MOSFET lá? A gente conseguia fazer o chaveamento, né? Ora liberava, ora bloqueava, né? A passagem da corrente. Então, esse aí é o caso do MOSFET, tá? Então, ele é considerado um semicondutor, né? Porque internamente no transistor possui diodos, né? Olha os diodos aí também, né? Envolvidos aí. Olha a importância do diodo, né? Está envolvido aí também em meio aos transistores. Internamente, transistor possui diodos, tá? Sendo geralmente feito de silício, material comum, né, na informática, germano, tá? E são fundamentais, tá, gente, na construção de todos os dispositivos eletrônicos modernos. Ou seja, mas eu não vejo mais esses transistores nos modernos, né? Igual eu falei aqui, smartphone, notebook, porque eles passaram a ser embutidos nos chips, tá? Dos computadores e smartphones. Beleza? Então, o que acontece? Hoje em dia não, sempre, né? Não existe eletrônica sem transistor. Não existe eletrônica sem a válvula, que depois virou obsoleta, passando a ser o transistor, e que o transistor também, aos poucos, está se tornando obsoleto para ficar os chips e circuitos integrados. Então, não existe, né? Todo equipamento eletrônico depende do transistor, tá? O transistor é o que dá a vida para os dados virarem informações. Beleza? Existem dois tipos básicos de transistores. Okay? O bipolar, QBJ, né? E o transistor de efeito de campo, que é o famoso FET. Tá? O FET, nós já aprendemos, que é um dispositivo sensível à tensão. Tá? Então, ele vai executar as atividades dele, as tarefas, dependendo da tensão que ele sofre. Um exemplo é o MOSFET, que nós testamos na aula passada. Né? O MOSFET está em meio ao regulador de tensão. Né? Então, o MOSFET é aquele que, junto com a bobina, mais os capacitores, ele faz o chaveamento, né? Ele recebe a tensão lá de 20 volts e chaveia a tensão necessária para o processador, para a memória, né? Ele chaveia a tensão reduzida, né? Recebe 20 e chaveia 1.5 ou menos de 1 volt, depende do que o componente precisa. Então, ele é sensível à tensão. Ele trabalha com as tensões, tá? Enquanto o transistor bipolar é o dispositivo sensível à corrente. Corrente elétrica é aquela que vai percorrer pelas trilhas, né? Então, o bipolar trabalha com a corrente. Aí sim, trabalhando com os dados, né? O 0 e 1, e passando os dados para ser transformado em informações, ou para fazer com que um determinado componente execute sua tarefa, né? Então, os transistores estão totalmente envolvidos, tá? Com o funcionamento do equipamento. É eles que, como eu falei para vocês, é eles que dão vida, né, a tudo. Beleza? Ou seja, através de tensões, né, para distribuir a tensão correta, igual o MOSFET, né, que é do tipo FET, ou através do transistor bipolar, né, que faz com que os pulsos elétricos sejam amplificados, sejam atenuados e fazendo com que os dados, né, o 0 e 1, os códigos, cheguem e sejam executadas as tarefas de cada componente aí. Tá bom? Então vamos lá, dando continuidade.
Beleza. Igual eu falei com vocês, ó. Não há equipamento eletrônico que não use transistores. Tá bom? Então, isso aí é algo essencial. Porque senão, gente, não tem como trabalhar com os dados. Que nós, seres humanos, a gente quer buscar informações. A gente sabe que a informática é um mundo de informações. E que a gente busca essas informações através de cliques, né? Através de toques. A gente busca essas informações nos meios tecnológicos. Só que o que acontece? Num toque, num clique, viram códigos, né? Viram pulsos elétricos. E aí é os transistores trabalhando para que isso tudo retorne para vocês através das informações que a gente busca, tá? Então, sem os transistores não vai ocorrer, né? Não vai ocorrer e a gente vai ficar sem receber o retorno, né? As informações que a gente espera, tá? Então, mesmo aqueles que utilizam somente circuitos integrados, né? Eles diretamente trabalham com transistores. Por quê? Porque são dezenas, centenas e milhares de transistores integrados. Ou seja, quanto mais circuito integrado na placa, é mais transistor do que o transistor comum. Né? Aí que trabalha com mais transistor ainda. Tá bom? Então tá aí a importância, né, gente? Beleza. Então o transistor também pode funcionar como um interruptor, ligando ou desligando a corrente elétrica em um circuito, né? E da mesma forma é capaz de amplificar a corrente, né, as atividades que ele faz durante o trabalho dele, né? E capaz de atenuar, né? Diminuir também, tá? E isso ocorre com uma grande velocidade. Hoje em dia, principalmente, né? Fazem o quê? Isso tudo bilhões de vezes por segundo, né? Então, assim, por isso que muitas das vezes com um clique, com um toque, a gente já tem o retorno do que a gente quer, né? O retorno das informações é tão rápido que parece que já está ali, já pronta para a gente, né? Mas não, existe todo um processo, né? Igual eu expliquei para vocês. Assim que eu busquei a informação, vão gerar códigos. Esses códigos devem ir em várias partes do equipamento, nos componentes necessários, principalmente no processador. O processador recebe, através de códigos 0 e 1, ele consegue trabalhar esses dados e transformar na informação que a gente espera, e depois ele manda de volta, e aí os transistores enviam, né, para os componentes de saída, e aí nós temos o resultado. Então, assim, isso tudo que eu falei aqui, que parece que é uma trabalheira danada, ocorre em bilhões de vezes por segundo, né? Então é uma velocidade assim que a gente também não consegue nem interpretar direito, ok? Isso é o mundo da tecnologia hoje, né, gente? Graças à evolução aí, né? É uma coisa de louco mesmo. Beleza? Vamos lá. Transistor. Os chips, né? Ou circuitos integrados, que nós vamos começar a falar agora, né? Falar um pouco da modernização, tá? Eles podem conter de 5 a 30 bilhões de transistores. Então, olha as fotos que vocês estão vendo aí, ó. Tudo que estão vendo aí já são transistores, tá? Então nós temos aqui, ó, transistor, transistor, né? Aqui, ó, transistor. Esse pequenininho aqui do lado, vocês estão vendo? São componentes que certamente vai conter ali o que? Transistor ou resistores ou diodos, né? Ou seja, os componentes mudaram o formato para ocupar menos espaço
e melhorar o desempenho, porque eles transformaram em chip, mas se for comparar com os componentes individuais, né, eles são muito superiores porque embute vários num único chip. Tá? Então isso aí é totalmente a evolução mesmo, tá, gente? Só que tem um porém disso tudo, né? Vamos ver aqui. Acho que tinha uma foto que eu queria mostrar para vocês. Pode ser essa aqui, por exemplo. Tem um porém disso tudo, né? A dificuldade de a gente trabalhar com manutenção, porque eles são impressos de fábrica, tá? Então eles vêm com uma impressão por cima das trilhas já, e já praticamente como se fosse prensada, colada, fazendo parte da placa. Não quer dizer que não dá para a gente dissoldar, né? Tirar e trocar por outro componente. Mas a dificuldade é bem maior, principalmente placa de celular, né? Então, assim, a dificuldade é maior, se tornou bem maior, devido a essa evolução tecnológica, né? Os componentes antigos, que eram, depois de impressa a placa, eles eram feitos quase que manuais, né? E era mais fácil de trabalhar com a troca, retirada, testes. Eles se tornaram mais, com o avanço tecnológico, né? Se tornaram mais complicados. Olha para vocês verem que um chip desse aqui, ó, tanto de perninha que ele tem para ser removido, sem danificar, ser colocado outro no lugar, né? Então, praticamente, apesar do avanço tecnológico, né, teve essa dificuldade, né? Nessa, na necessidade de substituição de peças, ok? Bom, vamos interromper esse link aqui, vou parar nessa foto aqui que eu vou falar algumas coisinhas, e na volta a gente conclui aí esse assunto de hoje, tá? Então hoje a gente está tendo um assunto assim um pouquinho mais, né? Bastante de falar sobre um componente só, mas é importante, né? Que vocês podem ver que o transistor tem bastante informação, tá? E na próxima aula ainda a gente vai falar um pouquinho sobre eu vou falar um pouquinho sobre a história dos computadores, né? Evolução, coisa rápida. E falar sobre esses códigos que o transistor trabalha, 0 e 1, né? Uma tabelinha aí com os valores para a gente ter uma noção também. E vamos também trabalhar com a medição deles, né? A medição dos transistores, como trabalhar com o multímetro com eles, né? Então tem bastante coisinha ainda aí sobre o transistor, tá? Então vamos interromper o link aqui. Daqui uns 10 minutinhos a gente retorna, tá, galera? Para a gente concluir esse assunto aí. Ok? Então até mais aí. Daqui uns 10 minutinhos eu já mando outro link aí pelo grupo. Beleza? Até mais, galera.